Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas, análise e projeto. Hoje nós vamos falar sobre papéis no Scrum, ok, turma? Então vamos dar início aqui. Nesta aula nós vamos compreender os papéis que atuam na ferramenta Scrum. Lembrando que, para melhor aproveitamento do conteúdo, você deve baixar ali o aplicativo Alura no seu celular ou no seu notebook ou no seu computador, né, desktop, e aproveitar lá os cursos disponíveis na Alura, né? Quem tiver celular e quiser baixar a Google Play ou a Apple Store, ok, turma? Então vamos fazer um quebra-gelo para início aqui, né? Para você acordar um pouco e descontrair aí. Uns minutinhos aqui para descobrir aonde estão os números diferentes, né? Então ali nós temos uma sequência de números, né? São uns 4 números ali escondidos no meio desses números 8 aí. Então uns minutinhos aqui para a gente desvendar esse desafio aí, né? E a gente descontrair esse momento aqui, para a gente entrar no conteúdo da aula, tá bom? Vamos lá, uns minutinhos aí. Vamos aqui do slide que revela aqui os desafios, né? Então nós temos ali escondido o número 6, né? No cantinho ali, no número 0 no meio, lá no outro canto superior do meu lado direito, né? De vocês, aí também o número 9 e lá embaixo, no rodapé, o número 3. Então é só uma brincadeira, um desafio para a gente descontrair uns minutinhos aí. Então a gente vai estar retomando aqui o assunto, né? Dessa aula, né? Nas aulas anteriores nós vimos que o que são as ferramentas Scrum, né? Que ela é composta por 5 cerimônias, né? Lembra das 5 cerimônias que a gente falou? O Backlog Planning, né? O Sprint Planning, o Daily Scrum, né? As Reviews, as Retrospectives, né? E a gente deu início ali dessa tratativa desses planejamentos, né? Eles podem sofrer alteração durante o período, porque ela é uma ferramenta que ela pode, ela te dá esse luxo, né, de ser adaptável, né, aos momentos ali que a gente vai vivendo ela, né. Então nós vamos continuando aqui. Tem um pensamento para nós, para a gente dar início a esse assunto. Você sabe quais papéis que atuam na ferramenta Scrum? Você, da aula anterior, você consegue ter uma noção, uma ideia de quais são os papéis, né? Mas aqui, para a gente pensar nesse momento e relembrar e retomar, quais são os papéis, né, que atuam? Quais são as suas atribuições?
Quais os papéis que você assume quando está numa equipe escolar, por exemplo? Né? Você é o que organiza, você é o que auxilia, é o que executa, ou aquele que vai e conversa com o professor para saber sobre a tarefa, né? Conte daí um pouquinho para nós sobre em que você se enquadra aqui nesse momento aqui, né? E esse é o ponto de vista seu, né? Não é sobre a aula, sobre o que o professor acha, é o seu ponto de vista, tá bom? Então a gente continua conceituando as ferramentas, né? O método que a gente está estudando, que a gente utiliza, provavelmente utiliza no desenvolvimento de projeto, né? A maioria das empresas utilizam esse método, é bem utilizado, é um dos mais utilizados, por isso que a gente trouxe para a aula para vocês estudarem esse conceito. O Scrum tem 3 funções, né? O proprietário do produto, o Product Owner, né? O Mestre Scrum e os membros da equipe de desenvolvimento, né? Que hoje eles são chamados de desenvolvedores mesmo, né? Antes eram chamados de time, hoje todos os membros da Scrum, desse projeto de desenvolvimento de software, eles são desenvolvedores, né? Então existem linhas de desenvolvedores, todos são desenvolvedores. Embora esses papéis sejam bastante claros, que cada cargo faz, o que pode ser feito, né? As pessoas ficam confusas nas empresas. Ah, mas se entra esse método na minha empresa, eu já tenho cargo tal, eu faço tal função, vai mudar alguma coisa, né? Muitas equipes perguntam se precisa mudar os cargos quando é adotado a Scrum, né? E a resposta é não, claro que não. Os nomes, as posições continuam as mesmas, né? Só as funções ali, o método que vai ser direcionado para vocês de uma maneira diferente, né? Mas os cargos que já existem continuam existindo. A não ser que o gerente resolva fazer isso ou alguma coisa assim, mas a princípio a resposta é que não precisa ser mudado nada. Cada um fica do jeito que estava antes, né? Só o jeito de conduzir esse período, esse processo muda, né? Porque tem um método, né, para ser cumprido. Então, ali a gente tem a primeira função, né, é o Product Owner. Ele é o responsável de ser a voz do cliente dentro do time, né? Ou pode ser o próprio cliente, né? Mas normalmente ele é a voz só, né? Ele que faz a intermediação lá entre o consumidor, lá, o dono, o que contratou o serviço, né? Que quer o produto, né? É ele quem garante que os esforços da equipe gerem valor ao negócio, né? É ele que é responsável por criar as tarefas a serem realizadas, sempre centrando nas necessidades do cliente. O foco dele é o cliente. Então ele foca principalmente na tarefa de atender o cliente e dar valor a esse negócio. Então a gente continua conceituando ainda, nesses papéis a gente tem ali depois na sequência Scrum Master, né? Que é uma outra função de liderança na Scrum, né? Ela é necessária para direcionar o time, né? Então, assim, o Scrum Master, ele direciona, ele lidera ali a equipe dos desenvolvedores, né? Para que o trabalho seja realizado de acordo com as melhores práticas da Scrum, de maneira a guiar a equipe para os resultados desejados. Então, assim, todos precisam chegar no resultado, né? Esse líder, né? O Scrum Master, ele pode ser o líder durante todo o processo, ou durante o processo algumas pessoas vão assumindo esse papel de Scrum Master durante o processo de desenvolvimento, né, do projeto ali. Não tem um papel fixo, assim, ele é do começo ao fim. Não, ele pode ser mudado a qualquer momento, né? Pode ser já decidido já no começo do projeto que vai ser trocado a cada etapa, vai ser um que vai ser responsável por liderar a equipe, mas existe esse papel dentro da Scrum e ele tem que ser respeitado e tem que ter esse papel lá dentro da Scrum, né? O próximo papel são os desenvolvedores, né?
Lembra que eu falei para vocês que o novo nome do time Scrum são desenvolvedores, todos são desenvolvedores. Antigamente a gente tratava como time, né? Hoje todos são desenvolvedores. São os responsáveis pela entrega do produto, né? O time é praticamente composto por 3 a 9 pessoas, pode ser que seja um pouquinho mais, né? Mas ali é uma média que provavelmente uma equipe tem, né? Eu sempre falo, esses dias eu falei para os alunos, fazer um trabalho em equipe. A gente não pode fazer com pouco, porque o trabalho é árduo, a gente precisa dividir bem certinho as tarefas, mas também a gente não pode fazer em muito, porque senão a gente fica batendo a cabeça, né? E algumas pessoas não vão fazer nada, e a gente vai acabar carregando algumas pessoas nas costas, né? Então, assim, tem que ser um time equilibrado ali, nem muito e nem pouco. Então, aqui, que nós vamos conhecer praticando, né? Lembra que eu falei para vocês? Plataforma Alura, muito importante, né? Esses cursos disponibilizados lá, as ferramentas lá são muito boas, os cursos são sempre atualizados, a maior plataforma do Brasil hoje, né? Para você fazer um curso lá é pesadinho, é carinho, né? Não é fácil, mas está disponibilizado para você, né? Então aproveite. Acesse lá a plataforma, tem não só esse curso, mas tem vários outros cursos, mas eu vou pedir para você focar nesse nosso aqui da aula, né, para você não se perder, porque é bem importante para o conceito, para você finalizar aí o trimestre, né, e construir esse conceito para as próximas aulas, né, para a próxima aula do ano que vem, né, pensando lá no fechamento do ensino médio e se tornar um profissional adequado para o mercado de trabalho, né? Para melhor atendimento do conteúdo, é recomendado que você responda o quiz, né, que tem ali, né, entre as atividades propostas. Então tem um quiz lá na Scrum, no curso da Scrum. Então é bem interativa, faz o vídeo, faz aqui o quiz, responde lá, interage, faz as tarefas, igual o professor aqui. Eu sugiro que você faça extra classe, né, para você agregar valores aí ao teu conhecimento. Então aqui, sobre a Scrum, ainda vamos conhecer praticando. A recomendação é que você continue o curso Extra Classe, que nem eu falei para vocês, e o conteúdo introdutório essencial para compreender a agilidade no desenvolvimento de software, né? Que é bem importante esse conteúdo. Então lá a gente vai ver a parte do Scrum Master, a parte do Product Owner, os papéis, né? E os desenvolvedores, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês, o vídeo 1 falando sobre o Scrum Master, tá? Até agora, o que a gente viu no curso foram aí o fundamental do Scrum, a base dele, e as cerimônias, as reuniões que são feitas durante todo aquele processo lá. A gente viu isso bastante até agora. E nesse caminho, nesse processo, a gente acabou falando dos 3 papéis que estão envolvidos aí dentro do Scrum também. A gente falou dos desenvolvedores, ou do grupo de desenvolvimento, como se preferir chamar. A gente falou do Product Owner e a gente também falou do Scrum Master, mas faltou aí arredondar esse conhecimento. Então a gente começa agora a falar dos papéis, mais especificamente, nesse primeiro aqui, vou focar no Scrum Master. Durante todas as reuniões que a gente falou até agora, olha só, eu vou ter 1 hora para uma reunião, 1h30 para outra, sei lá, reuniões curtas, elas têm que ser muito focadas. Só que nem sempre é fácil de fazer isso. Então a gente tem aí, por exemplo, uma das coisas que o nosso Scrum Master faz é que ele atua como facilitador dessa reunião. Ele fala lá, ele vai lá e ajuda o time a respeitar o time box, a se comportar bem e a entender o propósito de cada uma das reuniões. No fundo, o que ele está fazendo aí é explicando para a galera o que é o Scrum e como que essas reuniões fazem o Scrum ficar mais redondinho, ficar mais amarrado ali, ser um processo mais bacana para trabalhar. Então, no fundo, apesar de ele estar lá realmente fazendo o papel de um facilitador, pelo menos a princípio, o que ele está fazendo é ensinando as pessoas a trabalharem com o time box. Ele está ensinando as pessoas a tirarem o maior proveito possível do tempo que está todo mundo parado para fazer uma reunião. Então, essa parte de facilitação é uma parte que está lá bem forte, principalmente no começo do trabalho do Scrum Master com um time. A ideia lá é que,
com o tempo, o time não precisa de tanta ação aí do Scrum Master para fazer essa parte, porque o time vai aprender a lidar com os time boxes, e aí qualquer pessoa do time, e eu até gosto de recomendar isso quando eu vou fazer um trabalho lá com clientes, ou então quando eu vou falar com os meus alunos aqui na Kaelon, eu gosto de recomendar que esse papel de facilitador, assim que possível, que ele possa variar entre pessoas diferentes do time. Então, o papel de facilitador é um deles, principalmente no começo do projeto. Só que não é o único papel que o Scrum Master faz de educação das pessoas ali que estão lidando com esse projeto agora. Ele faz também o papel de, por exemplo, o seu cliente sumiu no meio do seu desenvolvimento, ali, no meio da parte da bolinha lá do Scrum. E agora, o que eu faço? Aí ele sumiu, não apareceu, ele apareceu só na review e aí ficou bravo porque a gente entregou a coisa errada. Então talvez seja papel aí do Scrum Master sentar com o cliente e falar, olha, para você não ter essa surpresa desagradável na review, a gente precisa que você disponibilize ou tempo seu, ou alguém que possa trazer aí a informação que o time precisa, porque não dá para a gente trabalhar sem ter essa informação nos ciclos rápidos de desenvolvimento, entregando valor desde cedo e com frequência e tudo mais aí. Acabar fazendo um ensino de como é trabalhar com o Scrum e com agilidade, no fundo, para o cliente. Não só para o cliente, para dentro do time também. Quando alguém começa lá a escapar, opa, esqueci ali, parei de fazer o daily, ninguém lembrou de fazer daily nunca mais na vida. Beleza, então é papel do Scrum Master chegar lá e falar assim, ok, a gente está tendo problema de comunicação e tem uma ferramenta aqui no Scrum, que é o Daily Scrum, que está pronta para ajudar a gente e a gente não está fazendo uso dela. O que vocês acham da gente começar a voltar a fazer ali aquele Daily Scrum 15 minutinhos por dia? Vamos combinar o horário e o lugar do Daily Scrum e seguir isso por um tempo? Posso cobrar vocês a respeito disso para a gente fazer um experimento durante esse sprint e conversar na retrospectiva? Então é muito mais um papel de facilitação, mesmo de ensino do que é o processo, do que é o Scrum e de por que cada uma das partezinhas está lá disponível para a gente usar. Na verdade, disponível não, né? Está dentro do processo que a gente vai usar se a gente estiver usando o Scrum, do que a parte realmente de ir lá e fazer o trabalho, ou então trabalhar como chefe, certo? Não é essa a ideia é de um líder servidor. Eu estou aqui para ajudar vocês e estou aqui inclusive para facilitar esse lance de comunicação, que é super difícil, é uma das maiores dificuldades aí dentro de times. E a terceira função do Scrum Master, que talvez seja a mais famosa de todas, também no fundo volta para essa parte de educação, mas é uma parte um pouquinho mais prática, mais fácil, mais tangível da gente entender, que é o lance de resolver impedimentos. Então, outra coisa que o Scrum Master faz é resolver impedimentos. Mas tem um videozinho para falar sobre impedimentos só sobre esse assunto, que ele é bem diferente de problema e a gente vai abordar no próximo vídeo. Então, voltando lá, turma. Então, aqui esse vídeo é tirado dentro da plataforma ali, da plataforma Alura, né? Faz parte do curso ali, né? Da Scrum. Então, a gente viu aqui esse vídeo aqui, 6 minutos, sobre Scrum Master, tá? Como a gente falou, esse item aqui é só para guiar, né? Para as atividades da nossa aula. Embora exista bastante lá cursos na plataforma, nós iremos desenvolver as essenciais na sala de aula e você fique à vontade de praticar, né, extra classe, né, praticar isso na sala de aula no tempo que você tem ali livre, né, baixa no celular, assiste a videoaula pelo celular, dá para fazer download ali pelo celular, coloca o fone, né, vai assistindo ali o vídeo ou vai escutando, que é bem importante, complementa a nossa aula. Só lembrando ali, a gente viu mais algumas coisas do papel, né, da Scrum, que é facilitador, educa sobre o processo, né, ele facilita a comunicação, já que a comunicação é uma dificuldade entre as equipes, né, em todos os lugares, né, a comunicação ela é importante e as pessoas têm dificuldade na comunicação clara, né, e objetiva, né, então, e não é só resolver problemas, né, o Scrum Master tem outras funções importantes ali, então a gente viu isso no vídeo também. Dentro aqui do Scrum Master, o papel de facilitador de reuniões, essa é uma das atribuições do seu papel. Além de ensinar pessoas, né,
a saber guiar a equipe, né? Ensinar pessoas e saber guiar a equipe. Então é isso que a gente falou ali, tratou ali agora, né? Temos que ensinar o processo para as pessoas e melhorar a comunicação entre a equipe, né? A equipe ali pode variar entre 3 e 9 pessoas. As pessoas, cada um pensa de um jeito, né? Talvez o jeito que a gente escreve também, cada pessoa entende de um jeito. Lembrando que cada um tem um ponto de vista, né? Cada um tem uma experiência, cada um tem cases de estudo ali diferente, tem algo, né? Conhecimentos maiores, outros têm conhecimentos mais baixos, então isso dá um conflito dentro da equipe. Então o facilitador ali, o Scrum Master, ele é um papel fundamental, importante, né? Então de sua responsabilidade fazer esse papel, né? Não se trata de ser necessariamente o chefe, né? Ele não é o chefe da equipe, né? Mas sim um líder, um servidor, ele está ali para servir a equipe e disponibilizar o seu tempo para facilitar a comunicação, né, desse grupo, dessa equipe, desse time, né? A gente chama grupo, time, desenvolvedores, né? São essa equipe do planejamento no momento ali onde você está inserido, né? Sempre imagine você no mercado de trabalho, tentando entender você dentro de uma equipe dessa, né? Então a gente assistiu ali um vídeo número 1 da Scrum e a gente vai passar um outro vídeo aqui falando de um outro papel. Além do Scrum Master, outro papel aí dentro de um time de Scrum é o tal do Product Owner. Nota que ele está dentro do time de Scrum, beleza? Nada de considerar o Product Owner como uma pessoa externa ao time. Externo ao time, mas envolvido com o produto que está sendo produzido, é o que a gente chama de cliente. É aquele cara que ou está pagando pela funcionalidade, ou então eu prefiro chamar até de usuário, o cara que vai usar mesmo, que vai tirar benefício do sistema que está sendo feito, do projeto que você está fazendo, né? Hoje em dia, o Scrum é usado para muito mais do que simplesmente sistemas. Aquele cara que vai usar o sistema, o cara que está pagando pelo sistema, eles são todos clientes, eles estão envolvidos com o projeto, mas eles não estão lá botando a mão na massa e fazendo aquele negócio acontecer dia após dia. Então, o papel do Product Owner, ele é o representante do cliente dentro de um time de Scrum. Ele está lá disponível sempre para falar com o time, afinal ele faz parte do time, ele está dentro do time, e ele também é o cara que vai ouvir as diversas opiniões dos diversos clientes e chegar ali tanto nas funcionalidades que a gente quer fazer mesmo, quanto numa prioridade que faça sentido de acordo com o valor de negócio, de forma a maximizar o valor que a gente tem agora, nesse momento. Então o Product Owner ele tem uma função importantíssima. Está na mão dele a gente entregar mais valor para o nosso cliente ou menos valor, de acordo com se ele pegou bem a ideia do nosso cliente ali. Lógico que na hora de fazer a gente vai tirar dúvida e tudo mais, já falo sobre isso, mas se ele pegou bem a prioridade das coisas, é muito importante que o seu Product Owner tenha muita atenção na hora de manter o Product Backlog o mais atualizado possível. Product Backlog, só relembrando, aquela lista ordenada ou priorizada das coisas que a gente ainda tem para fazer nesse projeto como um todo. Então olha só, quando eu falo para você que o Product Owner mantém o backlog atualizado, só para destrinchar isso um pouco, o que eu estou dizendo é que se tem alguma coisa nessa lista que não precisa mais ser feita, ele tira de lá. Se tem alguma coisa nessa lista que eu preciso, putz, apareceu agora, ou uma correção de bug, ou é alguma ideia nova que o cliente teve, mas que, nossa, vai revolucionar esse sistema aqui, que o PO achou que valia, PO, Product Owner, achou que valia a pena? Maravilha, tá lá. Então, ele vai lá e adiciona esse item novo no Product Backlog. Talvez no topo, talvez no meio, talvez seja alguma coisa que não sei se é tão legal assim, entra mais baixo na prioridade. E a outra coisa que o seu Product Owner vai fazer para manter o Product Backlog atualizado, e ele vai fazer isso muitas e muitas vezes, é o lance de repriorizar as histórias. Apareceu uma coisa mais importante? Sobe na prioridade. Apareceu que, poxa, essa coisa que parecia importante, que estava lá bem perto do topo do backlog, que ia ser feito logo na sequência, deixou de ser tão importante assim?
ela cai um pouquinho de prioridade. Então, se ela está muito incerta ainda, meus clientes ainda não decidiram muito bem o que elas querem ali, se não vale a pena eu fazer agora, cai de prioridade. O papel do Product Owner dentro do time de Scrum, no fundo, é agregar o máximo de valor possível para o projeto a cada sprint. E ele vai sofrer influência tanto dos clientes quanto do time de desenvolvimento. Tá todo mundo ali dando palpite, mas a palavra final é dele. Afinal, o Product Owner, o que ele é owner, o que ele é dono, é do Product Backlog. Esse é o que é dele mesmo, o que ele vai dar a palavra final sobre o que entra lá, o que sai de lá e a prioridade de cada item que está no nosso backlog. Agora, outras coisas que o Product Owner também faz, então lá, né, eu vou falar com o cliente, então entender o problema do cliente, ensinar o cliente talvez a trabalhar com histórias, se essa for a sua escolha ali, como documentação para pedidos novos, talvez ele vá também falar com o time de desenvolvimento quando forem tirar dúvidas e tudo mais, mas na hora que a gente fala com o time de desenvolvimento, né, isso acontece uma coisa interessante, que é o seguinte: o desenvolvedor vem falar com o Product Owner para tirar uma dúvida. E nem sempre o Product Owner sabe o que ele vai responder aquilo do desenvolvedor. Mas isso fica para o próximo videozinho. Isso aí, então a gente viu aqui o dia a dia do PO, né, o Product Owner. Então é isso, um dos principais papéis do Product Owner é a buscar respostas com o cliente ou outros profissionais que possam contribuir com informações para o projeto, né. A recomendação para a situação em que o PO, né, o Product Owner, não souber responder à dúvida é que junto ao desenvolvedor, né, deve se perguntar diretamente a quem souber solucionar a questão, né. Então essa questão aí, a gente viu então os papéis ali da Scrum, né, que são os papéis importantes. Desses papéis ali que a gente viu foi do Scrum Master, né, o Product Owner agora, e a gente vai ver o próximo papel, né, que é o papel dos desenvolvedores, né. Lembrando aqui que o PO ele fica ali representar, a parte principal dele é representar o cliente dentro da equipe, né, e manter o produto backlog ali atualizado, né. Então ele tem que manter atualizado, e uma das funções também é priorizar ali as histórias, né. Essa história aqui deixou de ser mais tão importante assim, então vamos colocar ela mais para baixo, vamos colocar essa outra aqui para cima. Então essa atualização aí de priorização é uma função bem importante do Product Owner, né? Tá bom? A gente vai passar mais um vídeo falando aqui agora da parte dos desenvolvedores. Além do Product Owner, então, e do Scrum Master que a gente viu antes, falta só, bom, o resto do time. Tem um monte de gente aí que se enquadra na parte dos desenvolvedores, no grupo de desenvolvimento desse projeto. Eu vou chamar mais genericamente de desenvolvedores, apesar de na tradução ser mesmo o grupo de desenvolvimento. Beleza? Desenvolvedor para mim, então, é todo mundo que ajuda esse projeto a andar para frente. Quer dizer, analista, o programador, o arquiteto, o DBA, o front-end, que também é programador hoje em dia, o tester, que também é programador hoje em dia, certo? Mas esse monte de gente aí ajuda a realmente fazer esse projeto sair do papel e virar sistema, ou virar, sei lá, produto final aí do que você estiver desenvolvendo. Então, esse grupo de desenvolvimento aí é, bom, todo o resto do time que não Product Owner e Scrum Master. Na verdade, falei até bobagem para você, olha só que interessante. Porque mesmo o Product Owner e o Scrum Master podem ser aí part-time Product Owner, uma parte de desenvolvedor, ou então part-time Scrum Master e a outra parte desenvolvedor. É super normal, é mais usual da gente encontrar por aí Scrum Master que também é desenvolvedor do que Product Owner que também é desenvolvedor, mas ambos os casos acontecem aí. Desenvolvedor, galera, ele vai fazer lá o trabalho que ele sempre fez, mas dessa vez ele vai ter algumas responsabilidades a mais. Nota comigo, lembra que lá no Planning Meeting a gente tinha lá a parte que o PO explica a história da visão de negócios?
E aí, os desenvolvedores, primeiro, eles destrincham aquela ideia lá, aquela história tecnicamente, o suficiente para eles, olha só, estimarem o esforço que vai naquela história. Então, primeira coisa de diferente, a partir de agora, não tem mais aquele lance de alguém chegar para você e falar assim, desenvolvedor, você vai fazer isso em 6 horas. Tem várias razões pelas quais isso é uma má ideia, certo? Uma delas é que se for demorar menos, vai demorar 6 horas, na real. A outra é que se for demorar mais, ou vai demorar mais, ou vai sair uma caca, porque a gente vai tentar fazer mais rápido, e fazer mais rápido normalmente implica em fazer com menos qualidade. Fica aí pensando, certo? Você quer uma coisa ou quer outra? Não. A partir de agora não vai mais acontecer. O desenvolvedor, o time de desenvolvimento, o grupo de desenvolvimento, faço questão de fazer uma separação muito clara entre time, que é todo mundo, e os desenvolvedores só. Eles vão tomar a estimativa para eles. São eles que vão estimar o esforço para ser feito, para fazer cada uma das histórias ali. Então, uma das coisas que muda é isso. Agora, a estimativa é deles. A próxima coisa que acontece depois de rodar esse ciclo várias vezes no planning é que o PO e os desenvolvedores, eles negociam o que vai realmente caber nessa sprint. Quer dizer, então agora os desenvolvedores também têm que decidir o quanto de trabalho eles conseguem fazer nesse time box, nesse período de tempo que eles já sabem qual é. Não é mais uma outra pessoa que define para você. É você, desenvolvedor, junto com os outros desenvolvedores, que vão definir o quanto vocês conseguem fazer. Isso ajuda muito, mas muito, na hora de medir comprometimento, certo? A gente gostaria que as pessoas fossem mais comprometidas? Então, o que eu vou fazer é tratar elas como adultos. Vocês me falam quanto vocês conseguem fazer e eu vou acreditar em vocês, né? Eu, cliente, ou eu, até mesmo PO, vou acreditar em vocês porque vocês sabem melhor do que ninguém quanto vocês conseguem fazer. E a outra coisa que é diferente também de várias empresas, ainda tristemente, talvez, hoje em dia, é que em algumas empresas aí, em várias, alguém fala pra você, não, beleza, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, beltrano vai fazer o outro. E no Scrum não é assim. Lá no Daily Scrum você chega e você fala, estou fazendo isso, o que eu vou fazer depois é tal coisa. Você escolhe, o time decide quem é que vai fazer o quê. Não é mais uma pessoa alheia, não é mais o seu gerente, não é mais aquele cara que vai fazer a distribuição das tarefas. Esse cara perdeu o trabalho dele, certo? Ele vai fazer outra coisa da vida, porque distribuir tarefa é papel do time e da parte mais especificamente dos desenvolvedores durante aquela parte maior do ciclo, que é a parte de desenvolvimento. Então, olha só, o que aconteceu na verdade é que agora você faz o seu trabalho e você é responsável pelo trabalho que você faz. Você estima, você fala quanto você consegue fazer e você decide quem vai fazer o quê. Além de, claro, definir como as coisas vão ser feitas. É mais responsabilidade? Sim. Mas é tratar desenvolvedores, tratar profissionais como adultos. E é isso que a gente vai trabalhar para que funcione, né? Depois de um certo treinamento aí, de umas certas iterações, de umas certas sprints, nas quais, no começo, certamente, seu Scrum Master vai precisar trabalhar dobrado ali para explicar para as pessoas o que é esse lance de comprometimento. Mas a tendência é que isso se ajuste com o tempo, que isso faça lá a coisa começar a andar e as pessoas se sentirem mais realmente comprometidas com o projeto. Aqui nós podemos ver, né, a plataforma da Alura, né, o curso aqui Scrum, Agilidade no seu projeto. Aqui, ó, nós temos no tópico 1, Scrum e Sprint, Review Mint, Retrospective, Daily Scrum, Sprint Mint, Produto Backlog, né, Sprints Backlog e suas partes, Scrum Master, Product Owner, né, o PO, desenvolvedores e o time todo, né? Então, participe, faça essa aula aqui, né, bem importante para desenvolvimento e aprendizado, tá bom? Obrigado. Olá, turma, voltando então aqui, o último papel, né, do Scrum são os desenvolvedores, né? Lembra que a gente falou que antigamente chamava de time, agora nós chamamos de desenvolvedores, né?
todos possuem a missão de construção do produto, né? Onde um conjunto de tarefas, né, dimensionam a carga de cada sprint, né? Lembra que a gente falou das sprints? Então, assim, o desenvolvedor é aquele que ajuda a executar, né, o projeto, ele faz andar para frente esse projeto, né? E todos que ali fazem parte, né? Os programadores, os DBAs, os arquitetos, analistas, né? O pessoal ali do front-ends, né? Testers, né? Hoje todos eles são desenvolvedores, né? Front-end são desenvolvedores, testers são desenvolvedores, né? O pessoal, todo esse pessoal aí, né? Entre outros, né? São todas pessoas em funções que ajudam no projeto, né? Ajudam a sair do papel para virar o sistema, né? Para virar um produto final, né? Então essa que é a função dos desenvolvedores, né? Então os papéis principais da Scrum que a gente falou, né? Lembrando ali, todos que se ajudam para o projeto andar para frente, né? Então todos somos desenvolvedores, né? Estimamos esforços para realizar a realização das histórias. Lembra que a gente falou? A gente teve uma aula só sobre priorização das histórias do cliente, né? De como montar essas histórias. A gente até fez uma tarefa para montar essas histórias ali, né? Eles negociam quais tarefas serão realizadas na sprint, né? Então eles são maduros ali, bem maduros para interagir de qualquer forma ali para que esse papel ande, né? E decidem o que fazem. Então, assim, foi falado no vídeo ali, hoje não tem um chefe ali no grupo que fala, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, entre eles se decidem o que vão fazer, cada um vai fazer uma atividade ali, um processo na sprint, né? Então, a gente vai finalizar essa primeira fase aqui da aula e a gente vai começar agora com a segunda fase da aula. Tem conexão ali, eu acredito que entrou. A Elídia entrou. Eu queria saber se ela está com a sala de aula ali conectada comigo. Então, assim, essa aula, Elídia, ela ficou ali, ela foi gravada, então ela tem um início lá, a gente começou ela. Então, a gente tratou todo esse assunto, né? Esse assunto aqui, ó, que eu vou falar agora, ó, o que vimos na aula de hoje. Função da Scrum, a gente tratou isso ali. Então, função da Scrum, a função do Product Owner, né? E a gente viu a função dos desenvolvedores, que entrou agora, conseguiu ver um pedacinho ali do vídeo, né? E conseguiu ouvir aqui que eu tô falando agora. Então, a gente tratou esses 3 assuntos nessa primeira etapa da aula. Então, a gente vai para a segunda etapa da aula agora, a gente continua, que vocês continuem conectados aí, quem estiver entrando pode continuar entrando, a gente vai interagindo na aula aí, tá bom? Eu vou fechar aqui o slides e vou entrar no outro. Então vamos lá. Nessa segunda etapa da aula, segunda aula, nós vamos falar sobre decomposição no método ágil, né? Então, estamos aqui falando sobre o método ágil agora, né? Nesta aula, vamos aprender como decompor as tarefas, né, na utilização de uma sprint, né? Então, assim, lembrando mais uma vez, eu bato na tecla, baixa o aplicativo Globoplay, Google Play. Tô com o Google Play na cabeça aqui, né? A Google Play e Apple Store. Então abaixa lá o Alura, participe dos cursos da Alura, né? Essas aulas aqui, bem importante para o teu desenvolvimento e crescimento nessa área aqui da tecnologia, né? Então na aula anterior ali, momentos antes de vocês entrarem, a gente viu o que a Scrum realiza, né? A revisão de alguns aspectos ali que a gente viu, alguns papéis importantes, né? Então a gente viu os papéis importantes da Scrum. E aqui eu trago um momento para a gente pensar juntos, né? E colocar a cabecinha ali para sair um pouco da realidade e entrar num cenário ali que a gente possa se imaginar no lugar de João ali como um desenvolvedor, né? Iniciante. A gente
se colocar nesse cenário e se colocar no lugar dele também, para tentar entender esse cenário aqui e a gente aprender um pouco com essa história do João aqui. Então pensamos juntos agora nesse momento. Vamos lá. João, um desenvolvedor iniciante, acaba de ingressar em uma equipe de desenvolvimento de software, né? Essa equipe utiliza a Scrum como método ágil e ela tem um conhecimento limitado sobre a Scrum. Então ela está tentando tentando entender como a equipe lida com a decomposição do trabalho e o gerenciamento das sprints da backlog. Então durante a sprint planning, João ouve a equipe discutir a criação dessas tarefas menores, né, que cada história de usuário é selecionada para a próxima sprint. Então aqui tem um cenário, turma, que João entra numa equipe e ele encontra esse cenário, né? O método está fluindo, só que as pessoas têm um conhecimento limitado, ele precisa entender ali a priorização das histórias do usuário, né? Para ele ter uma ideia de qual será a próxima sprint, né? Então, é esse momento aí para você pensar, para você conversar com um colega aí do lado, né? Compartilhar comigo também ali pelo mural ou pelo chat, né? O que você acha desse momento aqui que João está passando e se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão ou quer falar alguma coisa, tá? Esse momento é para a gente conversar mesmo, tá? Então ali uns minutinhos ali para você absorver essa ideia, imaginar esse cenário muito importante. Esse cenário bem provável que você se depare com ele no mercado de trabalho, se você estiver entrando, né, numa equipe. Lembrando que você vai se deparar com esse cenário com certeza, se você for da parte da TI, né, da tecnologia. Por quê? Você vai entrar lá num grupo, ou você vai ser o Scrum Master, ou você vai ser o Product Owner, né, ou você vai ser parte dos desenvolvedores. Lembra? Os front-ends, os DBAs, os programadores, né? Os designers, os arquitetos. A equipe é grande. Então, assim, você, de alguma maneira, estando nessa área, vai se deparar com um cenário parecido com esse, né? Então, a gente continua aqui, continuando para pensarmos juntos. Então, como que a decomposição de histórias do usuário em tarefas, né, menores ajuda a equipe a gerenciar melhor uma sprint da backlog? Né? Como que ela ajuda uma equipe a trabalhar de maneira mais eficiente na Scrum? Né? Continua aqui para a gente pensar junto. Como que a decomposição da história ajuda nessas tarefas? Né? Precisamos realizar nossas sprints, né? Precisamos ter as nossas reuniões ali, as dailies Scrum, as reuniões diárias, né? A gente não pode esquecer que as reuniões diárias são importantes, né? Meia hora, uma hora ali, todos os dias, né? Que não seja pelo menos 15 minutos, tem que ter essa construção, essa reunião é muito importante, ela faz parte do método. Então, esse momento para a gente pensar junto, trocar ideias aqui entre os colegas, né? E vocês também podem me perguntar ali no mural ou no chat também, né? Se tem alguma sugestão ou alguma ideia de como funciona essa decomposição aqui. Mas, continuando aqui na aula, vamos para a resposta, né? Nossa resposta é essa, tá? O que seria mais lógico, mais próximo do que a equipe esperaria de você, né? O que o professor espera de você, ou o que você mesmo espera de você mesmo, né? É uma resposta parecida com essa, que a gente vai ler aqui agora. Então, a decomposição de história do usuário em tarefas menores ajuda a equipe a gerenciar uma sprint backlog de maneira eficaz, porque ela permite que os membros da equipe dividam o trabalho em partes menores, né? Que são mais gerenciáveis, né? Fica mais fácil você pegar um processo maior, dividir ele em partes, né? E separar isso
porque fica muito mais fácil gerenciar essas pequenas partes, né? Então, essa tarefa menor são mais fáceis de estimar um termo de esforço, um tempo necessário, né? Então, você consegue se concentrar em pequenas atividades e concluir essa pequena atividade com mais facilidade, o que ajuda a equipe a planejar e executar o sprint de forma mais realista e precisa. Então, além disso, a decomposição facilita a colaboração e a distribuição equilibrada do trabalho entre os membros da equipe, entre os desenvolvedores, né? Então, ela garante que todos tenham uma compreensão clara das expectativas e das responsabilidades durante essa sprint, né? Então, essa resposta, a resposta ideal, né? Você guarda essa resposta serve para a tua vida profissional aí. É muito importante. E pode ser que ela vire matéria de prova também, né? Então, é uma resposta sobre tudo que a gente estava falando ali, sobre a decomposição, né? Da composição ágil, né? Então, aqui conceituando tudo que a gente falou, a decomposição na Scrum é um processo pela qual a história do usuário, que são descrições de alto nível de funcionalidades, né, desejadas pelos usuários finais. Lembra que a gente tratou sobre as histórias dos usuários, que elas precisam ser levantadas no começo, que são as mais importantes, né, e que elas precisam ser priorizadas? Entenderam? Lembram? Então, relembrando. Então, elas são divididas em tarefas menores e mais detalhadas aqui agora, nessa parte do processo. Esse processo é realizado para facilitar a compreensão do trabalho a ser realizado, né? Então, ela permite uma estimativa mais precisa e garante que o processo seja facilmente rastreado e gerenciado pela equipe toda. Então fica muito mais fácil a equipe enxergar todas as etapas ali, né, com essa diluição, com essa decomposição desses papéis, né? A descomposição é uma parte fundamental do planejamento e a execução dos projetos, né, dos projetos ágeis, usando o Scrum, né, o Scrum. Tá bem? Então esse é o conceito de tudo que a gente tem falado até agora sobre a Scrum. Esse momento da decomposição aqui é um momento bem importante. Então, assim, matéria de prova também vai cair sobre decomposição no Scrum, tá? Estudem bem, guardem esse conceito aqui. Sempre a gente vem, então, com impactos positivos, né? E alguns impactos negativos. Lembrando que a maioria dos impactos negativos não é por causa do método, mas sim por causa das pessoas que estão no método, né? Mas nós estamos aqui, então, nós temos alguns impactos na Scrum, né? Nesse planejamento de projeto. Então, estamos aqui a Sprint Backlog. Por outro lado, é um conjunto de histórias de usuários e tarefas selecionadas para serem trabalhadas durante uma sprint. Lembra que a sprint pode durar entre 2 a 4 semanas, né? Ela não pode ser um período tão longo assim. Então, ela tem um período ali estimado, normalmente entre 2 a 4 semanas de duração na timeline, né? Então, no qual a equipe se compromete a concluir um conjunto de trabalho específico. Então, assim, a equipe se compromete durante esse processo de uma sprint, então é considerado uma sprint ali 4 semanas, 2 a 4 semanas, a realizar tal tarefa, né? O Sprint Backlog é derivado do Product Backlog, que é uma lista priorizada de histórias de usuários e requisitos de todo o projeto. Então, o Product Backlog são as tarefas que precisam ser realizadas, né? As tarefas que precisam ser priorizadas. Lembra que a gente falou, a última aula agora anterior que a gente estava falando, sobre o papel do Product Owner, que ele é um responsável também para a atualização desse Product Backlog, certo? Então, aqui o impacto positivo do Scrum no planejamento do projeto, a Sprint Backlog. Impactos negativos, né, e desafios na utilização da Scrum. Então, vamos lá. Durante a Sprint Planning, né, durante o planejamento da Sprint, a equipe seleciona a história do usuário, né, do Product Backlog, com base nas suas prioridades. Lembra da priorização? E a capacidade da equipe. Em seguida, essas histórias de usuários são decompostas em tarefas menores que podem ser atribuídas e executadas pelos membros da equipe.
Então, essa abordagem permite que a equipe entenda melhor o trabalho a ser realizado e estime com precisão quanto esforço será necessário para concluir cada tarefa, né? Então, assim, o impacto negativo são os próprios desafios, né? Toda essa parte de planejamento aqui. Lembra que eu falei para vocês a metodologia ela funciona 100%, ela é garantida. As pessoas que estão envolvidas no processo que podem acabar atrapalhando. Então, precisa ter um bom líder na equipe ali, um Scrum Master, né? Precisa estar bem alinhado isso, precisa estar motivando a equipe e as tarefas, as pessoas que estão com cada tarefa precisam ser maduras o suficiente para cumprir ali as suas tarefas que foram designadas, né? E por isso que tem as reuniões diárias, que a gente precisa estar cobrando isso da equipe, se concluíram, se não concluíram, se aquele ali ficou difícil, né? Se for planejado ali uma sprint de 2, 4 semanas, aquele ali ficou inviável, ela está passando daquele processo, daquele tempo, que ela precisa ser, então ela já não é mais prioridade, ela precisa ser colocada mais para baixo, ou ela precisa ser priorizada totalmente, colocada lá em cima. Então toda essa parte é decidida nas deles Scrum, as reuniões diárias. Então, em resumo, né? Em resumo, a decomposição e o gerenciamento da Sprint Backlog são essenciais para garantir que a equipe de desenvolvimento possa entregar incrementos de software de alta qualidade de maneira consciente e previsível, né? Então, ao dividir as histórias do usuário em tarefas menores, a equipe pode monitorar e ajustar seu progresso durante a sprint, identificar e resolver problemas e garantir que o trabalho esteja sendo realizado de forma eficiente, né, e eficaz. Correto? Então, essa é a parte importante da decomposição, né, nesse papel do gerenciamento aqui das sprints, né? Então, assim, o método é muito bom porque ele entrega produtos, né, a cada sprint ali, a cada semana ou a cada 4 semanas, ele entrega alguma parte do produto já funcional, né, e ela está sendo sempre atualizada naquele momento. Então, por isso que esse método é um método mais utilizado. Ele não é só utilizado na programação, desenvolvimento de software. Ele é usado em outras empresas também, sabe? Então, assim, é um método muito eficaz. Os impactos negativos do desafio na utilização da Scrum, né? Um resumo aqui sobre isso. A decomposição da Scrum e o gerenciamento da Sprint Backlog são componentes cruciais para o sucesso dos projetos ágeis. Então, assim, ao dividir histórias de usuários em tarefas menores e gerenciar adequadamente a Sprint da Backlog, as equipes podem planejar e executar sprints com maior eficiência e eficácia, resultando em entrega do produto, né, do valor do produto do software com maior qualidade, né, entrega no prazo, né, com os acordos já pré-estabelecidos e a expectativa dos usuários finais foram atingidas. Então, assim, quando a equipe consegue atingir esses objetivos na entrega do produto com qualidade, né, valorizando o produto porque está entregando no prazo, isso é excelente para a equipe, né? E esse que é o papel fundamental do planejamento, né? E nessa parte da decomposição no Scrum, tá? Então é bem importante a gente entender essa parte da decomposição, que a gente pega todo o processo lá que é grande, que às vezes é até chato, e a gente divide ele em pequenas tarefas e vai resolvendo pequenas de cada vez, né? Eu costumo dizer que quando eu tenho muitas tarefas para fazer, eu faço isso no meu dia a dia. Tenho muitas tarefas para fazer, eu diluo minhas tarefas. Porque se eu for fazer tudo de uma vez só, eu vou me cansar, eu não vou fazer com qualidade, eu vou me estressar e não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, quando eu pego, me planejo, falo assim, bom, esse aqui eu vou ter que entregar daqui uma semana, daqui 2 semanas, e é bastante serviço, então eu vou começar a fazer essa semana agora. Eu faço um pedacinho hoje, faço um pouquinho hoje, semana que vem eu faço mais um pouquinho. Aí quando chega no dia que precisa fazer mesmo, terminar, já está quase pronto, né? E você não sofreu tanto assim como sofreria se tivesse que entregar
tudo de uma vez, né? Então, a importância da decomposição na Scrum. Então, aqui, mais uma vez, né, eu preciso e aconselho vocês a entrarem na plataforma Alura, né, o curso lá que está acontecendo, a Scrum Parte 4, Planejamento de Projetos Ágeis, né, para melhor entendimento do conteúdo é recomendado que se responda lá o KISS, que está entre as atividades propostas, né? Ali está o linkzinho da Alura. Vocês na última aula falaram para mim que tem um acesso, todos estão com acesso lá. Então aqui garante que você tenha um bom aproveitamento dessa plataforma que está disponibilizada para você. Outra vez aqui, né? Recomendado que você faça esse curso extra classe, que você estude lá, se dedique ao teu tempo extra para que possa ser, esse conteúdo possa ser somatório com o teu conhecimento, né? Para compreender agilidade e desenvolvimento do software. Então, para a gente entender um pouco mais sobre desenvolvimento do software, a gente tem que estudar, sempre na vida vai ter que ser assim, né? A gente tem um conceito na sala de aula, que é pouco tempo, a gente tem pouco tempo da sala de aula, só que a gente tem que levar isso para a vida, né? A gente tem que estudar isso, estudar extra classe, né? Tudo na vida. Que nem eu sou músico, eu para mim aprender a tocar, eu tenho que tocar pelo menos 1 hora por dia, né? E às vezes eu acabo tocando 2, 3. Agora que eu tô meio sem tempo, não tanto assim. E todos os outros profissionais que precisaram ser excelentes na área deles, eles treinam de 2 a 4 horas diárias, né? Para que eles possam ser bons naquilo que eles estão ali almejando, né? Então, assim, estude. Vai ter que estudar extra classe, com certeza vai ter que estudar extra classe. Como eu disse para vocês, os itens são só para complemento, né? Tem vários e muitos cursos lá na plataforma. A gente vai desenvolver essenciais dentro da sala de aula e pratique em casa. Então a gente vai falar sobre o papel ali do time da Scrum, que são aqueles que se comprometem a realizar os papéis durante a sprint atual, né? Eu não peguei o vídeo dessa aula, né? Porque não vai dar tempo de a gente passar. Então fica como uma sugestão, uma tarefa para você. Entrar lá nesse link ali, ó, cursos alura.com.br, né? Curse/Scrum Parte 4 e ver esse vídeo lá para você fazer o complemento dessa aula, né? Tá ok? Então aqui eu vou passar uma atividade e a gente praticamente vai estar encerrando essa aula de hoje, né? Então assim, essa atividade participar do grupo de 3 a 5 pessoas, né? Forneça cada grupo uma lista de 3 histórias de usuário simples. Por exemplo, como usuário, né? Quero pesquisar produto por categoria. Como usuário, eu quero adicionar produto no carrinho de compra. Como usuário, eu quero fazer um checkout do meu pedido, né? É um exemplo. Peça que os grupos discutam ali entre eles, né? Cada história do usuário, lembra que são 3, e em tarefas menores e mais detalhadas. Por exemplo, a história do usuário. Como usuário, quero pesquisar produto por categoria, pode ser composta em tarefas como criar uma página de listagem de produtos, implementar filtro de categorias, exibir informações detalhadas do produto, né? Então, assim, esse trabalho pode ser feito ali entre 3 e 5 pessoas, tá? Pode ser feito em 3, a turma tá com um número reduzido aí que eu estou conseguindo ver agora. Então, ali em 3 pessoas, faça para o professor essa história do usuário, com base à aula que eu passei para vocês, né? Então, assim, quem entrou agora na segunda aula, a aula primeira estava sendo gravada, então vai estar disponível para vocês aí no link daqui a pouco, né? E com base nessas aulas, essas informações que o professor passou, eu peço para que vocês desenvolvam essa atividade aí agora. Tá bom? Nós vamos pedir 10 minutos para desenvolvimento dessa atividade. Se vocês tiverem dúvida, podem me escrever aí no mural do Google Class ou pode ser pelo chat aí que está disponível para vocês, tá? E daí eu preciso que mostre o resultado de vocês aí para os demais colegas também.
e mostra o resultado para mim lá no Google Class, tá? Tira a foto do caderno ou escreve lá direto. Não sei como que vocês têm aí a escolha de vocês, né? O que é melhor para vocês, vocês fazem e entregam para o professor, valendo ponto. Tudo que o professor faz de atividade aqui vale ponto, tá bom? Então vai valendo um ponto lá. Então, esse é o trabalho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma orientação que a gente pode. Então, aqui tem outra atividade, a gente deixa para a próxima aula. Então, a atividade seria essa aqui. E a gente encerra a aula, né, com esses 10 minutos aí para você fazer essa atividade, tá? Você fica à vontade aí na sala de aula, tarefa dada, né? Missão dada, precisa ser cumprida, né? Missão dada, missão cumprida. Então, assim, mostra depois o resultado para a turma de vocês, posta lá no Google Class para o professor vai avaliar e vai dar nota para vocês, tá bom? Vou repetir mais uma vez e daí vou dar tchau para vocês e me despedir, deixar para a próxima aula o nosso próximo encontro. A gente vai tratar outro assunto, tá bom? Então, voltando lá, dividir a equipe, o grupo. Vocês estão em poucas pessoas aí, pode ser 3 pessoas, né? Dá para dividir aí. Tem poucas pessoas na sala, mas 3 pessoas é o suficiente. Forneça, então, cada grupo uma lista de 3 histórias de usuários. Lembra que a gente estava falando sobre histórias de usuários? Então, você vai criar uma historinha simples. O exemplo aqui que o professor deixou aqui, ó. Como usuário, eu quero pesquisar um produto por categoria. Como usuário, eu quero adicionar um produto no carrinho de compra. E como usuário, eu quero fazer um checkout do meu pedido. Esse é um exemplo ali, ó. São 3 histórias, tá? Dessas 3 histórias, a gente vai decompor. A gente acabou de falar sobre decomposição, né, ágil, né? Decomposição das histórias. Então, a gente vai diluir essas histórias que são complexas, né? Vamos diluir ela, para que a gente possa ficar mais fácil para a gente cumprir essas atividades aqui, né? Como se a gente estivesse dentro do projeto, né? Como se a gente estivesse dentro da empresa cumprindo essas demandas aqui que foram nos pedidos. Então, assim, você vai discutir aí com a tua equipe e vai decompor essa história, vai diluir ela, vai deixar ela mais simples, né? Tarefas menores, mais detalhadas. Mais um exemplo que o professor deixou para vocês aqui, a história do usuário. Então, assim, como usuário, eu quero pesquisar o produto por categoria, né? Então, assim, ela vai ser decomposta. Então, assim, eu quero pesquisar por produto por categoria. Então, já está separando ali, já está decompondo essa tarefa, né? E como usuário, eu quero criar uma página de listagem de produto. Então, você está decompondo ali as histórias. Daí eu quero também implementar um filtro por categoria e exibir informações detalhadas do produto. Então, são essas informações da nossa atividade. Essa atividade, lembrando, está valendo ponto, tá? E semana que vem, eu tenho já que avaliar o conteúdo. Então, a gente vai ter aí uma provinha, tá? Então, a primeira aula eu vou passar revisão. Então, a gente vai fazer uma revisão, provavelmente revisão no Kahoot. Então, a gente vai usar o Kahoot para uma revisão e a gente vai aplicar a prova ali pelo Google Class, tá bom? Então, pelo Google Class vai ter ali 10 questões, vão ser avaliadas. Então, a gente tem revisão primeira aula, prova na segunda. Ok, turma? Combinado? Então, até logo, aquele abraço, até a próxima aula.